Oi, gente, eu sou o Paulo Henrique. Antes de iniciar essa aula, eu quero dizer para vocês que aqui a equipe toda está cumprindo todos os protocolos de segurança quanto ao Covid. E nesse momento eu vou tirar a máscara para facilitar a nossa aula, ok? Tudo bem. Então, eu quero, antes de mais nada, agradecer demais a Happy Day pelo convite para estar ministrando essa aula aqui no EAD. Gratidão aí à empresa, né? Sempre está apoiando, trazendo coisas fantásticas, incríveis para esse mundo dos balões. Na aula de hoje, a nossa ideia, né, o nosso projeto foi fazer um mural para a festa Team, certo? E aí, pensando nessa temática, a gente decidiu trabalhar com os temas neon, né, as cores neons aí, neon que estão muito em alta, muito fortes, e combinam demais com o tema de 15 anos, principalmente, né, mas festas teen em geral. Né, uma pool party também, né, ficaria muito legal. E aqui a gente está trabalhando com o rosa neon e o amarelo neon, esses dois tons. Né. Então, qual que foi a nossa ideia de fazer? Fazer um mural, né, todo em rosa. Na verdade, assim, vocês devem ter recebido o projeto e tem algum detalhe em amarelo nesse mural. Mas durante a construção a gente acabou mudando um pouquinho de ideia e deixou ele todo mural, o mural rosa, né, neon nessa parte, e a gente deixou aquela parte ali preta com as borboletas de distorção. Né. A ideia do preto é justamente para parecer que as borboletas estão voando, né, num cenário neutro, e aqui embaixo seria a parte de balões, que é o rosa, certo? Depois, no final, né, como são balões neon, perdão, né, no final a gente vai colocar aqui a luz negra para vocês verem o efeito que a luz negra causa nesse tipo de balão, ok? Aí vocês vão ter uma noção da beleza, né, do encantamento que tem esse balão neon, certo? Mas antes disso a gente vai passar um pouquinho da técnica. Eu vou falar brevemente da construção do mural, né, que a gente fez o mural e transformou ele num mural orgânico. Depois a gente vai focar um pouquinho também na construção das borboletas ali, que é uma técnica muito legal e versátil, tá, galera? Então é o seguinte, falando aqui do mural, antes de mais nada, uma errata nossa, né? Nos perdoem. Eu e o Nene, vem cá, não apresentei ele, né? Meu filho é o Nene, acho que a maioria já deve conhecer. Ele é o cara que me ajuda demais nas montagens, nas aulas, e me ajuda principalmente nos projetos. Né? Eu não sou bom em projeto, e o Nene, adolescente, tem essas facilidades, ele acabou estudando bastante isso e me ajuda nos projetos. E a gente sentou junto para calcular e fazer, e a gente cometeu algum erro ali no projeto. Então, desconsiderem, né, essa quantidade aqui que a gente tinha passado no projeto. Aliás, quem quiser já rascunha ali, anota, para vocês não correrem o risco de cometer o mesmo erro que a gente. Tá? Então, aqui, pelo tamanho do mural que a gente colocou aqui, né, pelas polegadas dos balões, ele não chegaria nessa altura que a gente colocou de 2,10 metros. Né? Aqui acho que tem até um pouquinho mais, né, Seite? Deve ter em torno de 2,30 metros, e a gente teve que inflar esses balões em polegadas diferentes. No projeto, ele está pedindo para inflar a 7,5 e 6. Né? Para quem conhece a construção de guirlanda alternada, né, no projeto está ali, a gente infla sempre um tamanho de cluster maior, depois um menor, maior, menor. E aqui o projeto estava pedindo 7,5 e 6, mas na verdade a gente acabou inflando ele a 9 e 7,5. Então o cluster maior foi a 9 e o cluster menor a 7,5. Essa foi a mudança. E também a gente fez ele um pouquinho mais largo. No projeto ele estava pedindo 11 guirlandas e aqui a gente na prática fez 13. O que acontece, tá, gente? Embora seja uma matemática, né, e às vezes deveria ser exata e precisa, né, às vezes a gente acaba cometendo algum erro. Então, vão com o tempo, né, para o trabalho de vocês, com material de sobra, para vocês, às vezes, na correria do trabalho, conseguir mudar um pouquinho, porque às vezes a gente muda de opinião em algum sentido, acaba tendo que aumentar o projeto, mudar o projeto durante a execução. Isso é um pouco comum aí no mundo dos balões, tá? Então, vamos lá. Então, a construção foi feita com a técnica de guirlanda alternada, né, o mural de fundo. Então, nessas medidas que eu falei ali, o cluster maior, aqui dá para ver né? O cluster maior, ele está a 9 polegadas e o menor a 7,5. Ah, Paulo, mas
o balão que você está usando é o balão neon de 9 polegadas. Sim, ele foi 9 inflado a 9, né? A equipe de staff estava aqui trabalhando, eles me ligaram lá, e eles falaram, não, esse balão ele é bem macio, tranquilo, a gente consegue fazer. Então, eu falei, confio em vocês, vão lá e faz, e realmente ele ficou muito legal. Então, alguns balões ele consegue ter uma elasticidade maior, e o neon, esse daqui é um caso deles, né? Vou até inflar um para vocês verem. Eu nem tenho medidor aqui, mas ele é um balão que fica muito... Ele tem uma capacidade... Ah, tem um medidor aqui. Ele tem uma capacidade elástica muito grande. Então, a gente conseguiu inflar o 9 a 9 polegadas no cluster maior, e o cluster menor foi o 9 a 7,5, ok? E ficou um mural bem construído. E depois, para fazer a parte do orgânico, né, normalmente a gente acrescenta, faz então um mural de guirlanda alternada, ele fica, de certa forma, todo organizadinho, né, isso é comum, e depois a gente acrescenta os trios, né, não são nem clusters, a gente faz normalmente trios, e vai deixando ele com essa cara do orgânico, assim, essa coisa irregular que fica muito legal. Não foi feito aqui, mas eu gosto de fazer bastante também, é colocar os tamanhos maiores, mas não tem na grade de cores o neon 16 polegadas, por exemplo, né? Mas se a gente estivesse trabalhando com uma cor que fosse possível isso, a gente colocaria sem problema nenhum. Então, a gente construiu clusters usando assim balões de tamanhos variados. Aqui a gente tem o neon de 5 polegadas, que é esse tamanho menor, e 2 balões de 9 polegadas também inflados a tamanhos diferentes, ok? Por que isso? Porque um dos pilares do orgânico aí que eu sempre ensino para os alunos é trabalhar com variação nos tamanhos dos balões. Então, quanto mais a gente conseguir variar nos tamanhos dos balões, mais interessante vai ficar esse mural de orgânico, tá? Então, aqui, 2 balões de 9, inflados a tamanhos diferentes, e um balão de 5, um pouquinho menor. E a gente fez a aplicação, então a gente fez a construção de vários clusters nesse tamanho aqui. A gente não chegou a fazer a contagem, né? Mas eu imagino que tem cerca de entre 40 e 50 clusters para esse tamanho de mural no rosa aqui. Mais um detalhe bem importante, tá, gente? Vocês podem perceber, talvez no vídeo não tenha tanta essa noção, né? Mas esses balões eles estão com a cor bem vibrante, né? Isso eu queria passar para vocês também. Uma das formas da gente transformar esse balão numa cor mais vibrante é a gente customizar, ou seja, a gente usar um balão dentro do outro. Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, né? Vou pegar o amarelo, a gente vai com uma vareta customizar, ou seja, colocar um balão dentro do outro, e vai inflar para vocês terem uma noção da diferença que dá um balão customizado com sem customização. Então, esse da minha mão direita é o balão sem a customização, da mão esquerda com a customização. Não sei se no vídeo dá para ter uma noção muito boa, mas aqui pessoalmente a gente tem uma noção bem interessante. Eu já fiz montagem com o balão customizado neon para festa ao ar livre, assim, ficou muito legal. Ele muda bastante, ele dá uma intensidade na cor muito grande. Funcionaria também se eu colocasse o amarelo normal dentro do balão neon, também funciona muito bem. Da mesma forma o rosa, eu poderia colocar o rosa dentro do rosa neon, que ia ficar intensidade da cor muito legal. O verde limão também dentro do verde neon também fica muito legal. O laranja, né, o balão laranja normal dentro do laranja neon fica muito bonito. Então, são opções de você mudar, de dar mais intensidade do balão, fica muito show, tá? E aí aqui, o mural de fundo foi feito sem customização, então, e os clusters que a gente aplicou em cima foi feito com a customização, ok? Para fazer a colocação desse cluster, né, você tem duas opções, você pega ou pegando o biquinho do cluster ali de dentro, né, puxa ele para fora e aplica, ou você pode pegar uma sobra de balão 260, nesse caso aqui eu vou pegar meio balão 260 que a gente tem de sobra, vou passar no fio de nylon dessa guirlanda,
Não precisa amarrar, eu só passei o balão ao redor do fio de nylon, dessa forma aqui, né? Vamos supor que esse aqui fosse fio de nylon. Passei o balão, seguro as duas pontas e prendo o nosso trio. Ali. Assim. E aí a gente tem a aplicação do triozinho colocado, né? E dessa forma foi feito todo o mural. Se a gente tivesse na grade o 16 polegadas, a gente também ia aplicar. Aí eu faço um pouquinho diferente, né? Para deixar esse painel bonito. Eu gosto do 16 entrando bastante para dentro do painel, não gosto quando ele fica saindo muito fora. Então a gente normalmente estouraria um dos balões e colocaria o 16 no lugar. Inclusive variando também os tamanhos desses balões de 16 que iam aqui. Nesse painel eu ia colocar mais ou menos uns 10 ou 12 balões de 16 e depois o resto a gente ia complementar com os triozinhos. Bom, agora, depois a gente vai ter a sessão de perguntas e respostas. Se ficou alguma dúvida, a gente volta e responde as dúvidas de vocês quanto ao mural. Agora a gente vai falar um pouquinho da borboleta de distorção, que é uma técnica que eu gosto demais, né? Eu acho que essa técnica ela é super versátil, a gente consegue fazer muita coisa mesmo com a distorção. E agora eu vou passar para vocês essa borboleta, que é um dos modelos que a gente gosta de fazer. Tem vários modelos de borboleta nessa técnica, e eu acho que ela fica muito legal. Então vamos lá. A gente vai fazer uma borboleta amarela. Então ali a gente fez amarela e rosa, no canto a gente deixou as 3 rosas e aqui as 3 amarelas. Ela é uma técnica muito fácil, desde que você siga alguns passos aí. Tem alguns detalhezinhos que vão facilitar na construção da distorção para vocês. Distorção, na verdade, é quando a gente coloca um ou mais balões dentro de um balão, normalmente balão redondo, né? Quando a gente coloca um ou mais balões ali e muda o formato dele. Isso é a técnica de distorção. Aqui, por exemplo, a gente tem, né, uma peça feita com técnica de distorção, onde a gente tem 2 balões dentro do balão 9 amarelo neon, tá? Então eu vou fazer nesse balão transparente aqui só um exemplo para vocês terem uma noção do que a gente vai construir. Então, a gente vai fazer a asinha da borboleta, essa daqui é uma asa, tá? Então, a gente vai fazer primeiro no transparente, para exemplo. É um transparente com estrelinha, mas não tem problema, tá? Para a parte da asa maior da borboleta, que é essa daqui, a gente vai usar o 9 polegadas, e aí, um detalhe bem importante, eu vou inflar ele e desinflar, tá? É o 9 esse, é o 11, que é o estampado, né? Mas depois o amarelo vai ser o 9 polegadas, tá? O neon. Que acontece? O ideal é que a gente infle ele bastante e desinfle, principalmente para essa asa da borboleta, parte maior, porque senão ele corre o risco de pressionar o balão 260 ali dentro e deformar. Se a gente não inflar e desinflar, a gente vai ter um pouquinho de dificuldade para modelar o balão aqui dentro. Então é bom que esse balão aqui esteja elástico, tá? Então o primeiro passo é esse, infla e desinfla, né? Depois você vai pegar o seu balão 260 e dobrar ele, mas não dobra no meio, né? Você vai dobrar deixando um pouquinho do final do balão, ali, uns 3 ou 4 dedos do final do balão sobrando, tá? E o bico vai ficar mais ou menos nesse ponto aqui, um pouquinho para frente do meio, tá? Aí você vai, essa parte que está dobrada, colocar dentro do seu balão. Desse jeito aqui, ok? Agora você tem que inflar, né? Você vai ter que colocar um pouquinho de ar dentro do seu balão redondo, balão de fora. Pode ser no inflador, pode ser na bombinha. Eu vou fazer aqui no inflador para ser um pouquinho mais rápido. Ó. Nesse momento você não precisa super inflar ele, é só você vai dar um pouquinho de espaço aqui dentro para o balão que vai entrar poder ser trabalhado ali dentro, tá? Então, se vocês perceberem, né, eu estou aqui, ó, com o meu balão inflado, eu estou segurando ele, né, e saindo para fora aqui do balão, eu tenho o bico do balão 260 e tenho o final, né, lembra que eu falei para deixar um pouquinho maior, e tenho o final do balão 260 aqui, tá? Lá dentro, o meu balão está fazendo isso daqui, ele está fazendo uma curva. Agora a gente vai ter que inflar ele e ele vai naturalmente fazer essa curva dentro do balão transparente, tá? Ok? Então,
Eu costumo apoiar a bombinha na minha barriga, isso facilita bastante, tá? Porque eu estou com essa mão praticamente quase toda ocupada, eu tenho a outra mão livre só, então dificulta um pouquinho se você não tiver esses apoios. Então eu vou apoiar aqui na minha barriga, com esses 2 dedos eu vou ter que vestir o bico do meu balão 260 na bombinha. Então é meio que um malabarismo aí que você tem que fazer, mas depois que você praticar bastante, é bem tranquilo, ó, já consegui fazer. Agora eu tenho que colocar o bico da bombinha ali dentro do meu balão, certo? Então eu empurro desse jeito aqui, né? E agora o bico já está dentro do meu balão, né? Você tem que fazer isso sem deixar sair o ar, ok? Às vezes ele fica meio torcido ali, então geralmente eu dou uma puxada no pescoço do balão aqui de fora para ele desobstruir se for o caso, né? No caso da asinha da borboleta, eu contei 3 bombadas, então é o que a gente vai fazer aqui, ó. 1, 2, 3, ok? Percebam que ele já fez aquilo que eu falei, ele cresceu, né? Fez esse círculo, né? Ficou redondo aqui dentro do nosso balão transparente, tá? Agora eu tenho que encontrar o bico do balão 260, aqui, peguei ele, certo? E vou pegar o bico, segurar bem para não escapar o ar e vou pegar com a outra mão o final do balão 260. Tá murchando, mas não tem problema nenhum, né? Tá murchando o balão de fora, esse tá ok, murchar, você não precisa se preocupar com isso. E você precisa agora dar um nó no balão 260, pegando o bico e o final dele, assim. Ok? Eu dei um nó duplo, bem apertado, né, para não escapar, e com isso a gente tem a distorção já feita da asa da borboleta, né? A gente precisa dar uma modelada nela, né, para não ficar... Poderia até ser asa arredondada, mas eu gosto de fazer esse modelo que faz a voltinha, assim. Eu acho que parece mais a asa da borboleta mesmo, né? Como é que a gente faz isso? Super simples, eu só vou apertar ele no formato... Ele parece um coração, na verdade, ó. Então vou apertar ele nesse formato do coração e ele fica, né, eu consigo modelar o balão ali dentro e ele vai ficou nesse formato do coração, que fica legal. Olhando assim até parece já a asinha da borboleta, ok? O que a gente fez também, né, que você pode ou não fazer, né? Quanto mais detalhes a gente faz na peça, mais bonito fica, porém mais trabalhoso fica. Então, em algumas borboletas ali a gente fez esse detalhe aqui, ó, que ele parece aquele círculo que tem dentro da asa da borboleta, aquele desenho, né? Geralmente as borboletas têm uns desenhos assim na asa. Então a gente colocou aqui dentro ainda um balão de 5 polegadas. E você pode optar por fazer isso ou não. Eu vou colocar nesse daqui, vou colocar até um amarelo, pega ali, né, para mim, um amarelo 5 polegadas. Isso. A gente vai colocar... Não, o amarelo fica melhor só para visualizar, daí dá o contraste do amarelo e preto. Então, com a vareta também, vou vestir no meu balão de 5 polegadas. 5 por quê? Porque a gente precisa só de uma bolinha pequenininha, por isso que a gente está usando 5. E aí eu vou abrir um pouquinho o bico aqui do meu balão e empurrar com a vareta, eu consigo fazer isso, tá? Aí você puxa, tira a vareta, deixando o balão de 5 polegadas lá e deixando o bico dele um pouquinho para fora aqui, ó. E aí é só inflar, porque ele tem esse espaço para crescer ali dentro, tá? Não, nesse caso não precisa inflar o de fora não, eu já vou inflar direto os 5 polegadas. Que tamanho? Eu vou dar ali mais ou menos 2 bombadas, ó, e dar uma analisada, se ficar legal esse tamanho, tá ok. Opa, escapou aqui, isso, ainda consegui salvar ele. Eu tenho que dar o nó, né? Eu não posso soltar ele antes de dar o nó, então dou o nó nos 5 polegadas. E eu vou cortar esse bico para não correr o risco dele aparecer aqui, tá? Cortador de cintura, facilita bastante a vida da gente. E geralmente eu já corto essa sobra também de 260. E aí você tem a distorção feita, né, nesse caso para a asa da borboleta, ok? Então a gente tem mais esse daqui, eu só vou finalizar ele com um balão de 5 dentro e a gente faz a montagem já da peça. Então, de novo, né, eu coloquei o balão de 5 polegadas ali dentro. Eu coloquei o preto para ele realmente realçar em cima do amarelo. Da mesma forma, o preto no rosa ali, ele realçou. Nesse caso, porque o balão neon ele já é
um pouquinho transparente, sim. Se fosse cores mais sólidas e fechadas, ele não ia dar o efeito da cor, nesse caso aqui. Ele ia dar só o efeito do relevo, né? Ia ficar esse certo carocinho em cima ali, mas da cor não ia dar muita diferença. Olha como dá a diferença do preto em cima do amarelo, né? E eu gostei, né? A equipe aqui, a gente até fez testes com outras cores e a gente gostou mais dessa. Ó, então coloquei o balão de preto e vou fazer a distorção aqui para ele ficar parecendo com o coração. Isso, aí. Vou dar mais uma apertada aqui. Isso. Então, com isso a gente já tem as duas partes de cima da asa, né? Como aqui na borboleta, são essas duas ali, ó. A gente vai fazer agora a parte de baixo, que é mais fácil ainda, tá? É simplesmente uma distorção. Também a gente vai usar o 9 polegadas, tá? Embora seja um pouquinho menor, mas a gente está usando o 9 polegadas. E o 260 amarelo aqui. A mesma coisa, então, você vai fazer dobrar o balão 260, vai colocar aqui dentro do seu balão de 11 polegadas. Nesse caso aqui, não precisa, até melhor que você não faça isso de inflar ele muito grande antes, você vai inflar ele só um pouquinho, porque como ele vai ficar uma peça menor, corre o risco do balão ficar um pouquinho enrugado quando a gente infla demais. Então, na primeira, eu sugiro que você infle bastante, para lacear bastante, porque ele precisa mesmo desse espaço, né, que o que vai dentro ali dá mais volume, e nesse caso não precisa inflar tanto não, tá? Ó. Inflei um pouquinho, só para a gente conseguir colocar esse balão ali dentro, vestir na minha bico da bombinha, fazer mais rápido essa parte agora, né? E vou dar duas bombadas. Uma coisa bem interessante, tá, gente? Duas bombadas aqui eu tinha dado 3 bombadas, mas no caso da minha bomba, isso pode variar de bomba para bomba, de marca, enfim, né, de modelo que você tem aí. Então faça testes para ver se está num tamanho legal a tua asa, né? A tua não, da tua borboleta, né? Para você ver se está realmente legal, né? Então às vezes duas bombadas da minha ficou no tamanho legal, mas às vezes a sua vai ter que dar mais bombadas ou menos, tá bom? Então você fez, aqui no caso eu dei 2 bombadas, vou cortar já essa sobra aqui. E eu dei essa fechadinha nessa parte aqui, ok? Então a gente tem 2 peças dessa. E agora a gente vai fazer a construção da borboleta, né? Como é que eu faço isso? Eu vou amarrar, fazer uma dupla mesmo, com esses 2 balões, ok? Bico com bico. Mas a gente não amarra muito junto, porque senão vai dificultar na hora de montar a borboleta. Eu deixo ela meio afastada mesmo, tá? Da mesma forma, a parte de cima da asa ali, né? Ok, ó. Vou amarrar. Olha só. Deixando esse certo espaço aqui, tá? E aí a gente vai construir um cluster, da mesma forma que a gente faz os clusters normais para arco. Aqui também a gente vai fazer aquela giradinha entre um e outro. Vocês percebem que já tem a borboleta, o desenho dela quase pronto. A gente só tem agora que fazer a parte do centro do corpo aqui e ela está ok, está pronta, né? Então a gente vai pegar um balão 260 amarelo. Deixa eu achar aqui se tem algum inteiro. Pega ali para mim, Neni. Isso, dá um pacote já aqui. Ó, então, 260 amarelo, a gente vai inflar ele. Não na totalidade, tá? Para você conseguir trabalhar com ele, não precisa ser na totalidade. Ó. Infla, pode deixar ali 4, 5 dedos no final, que tá tranquilo, tá? Ó, você amarra ele e vai fazer uma torção que a gente chama de pinch twist, né? Ou beliscão, também é conhecido aqui no Brasil como beliscão. É uma torção bem simples, mas super versátil aí, quem trabalha com esses balões não redondos, né, famosos canudos, espaguete e por aí vai, né? Esse é o 260, a gente chama ele assim. O pinch twist é uma torção que você precisa aprender, porque serve para
praticamente quase tudo que você for fazer no twist. O que é o pinch twist, né? É uma bolinha, certo? Eu fiz essa torção aqui e tenho nó. Então eu vou tentar aproximar essas duas partes, o nó da bolinha, o máximo possível, certo? E quando eu fiz isso, eu vou girar a bolinha ao redor do próprio eixo dela, assim, certo? Então com isso a gente tem um pinch twist. Parece uma jujubinha, assim, né? Depois de pronto. A sobra do bico, eu dou uma volta ao redor dessa bolinha e dou um nó, certo? Para ela poder travar, senão ela se desfaz. E vou fazer mais um pinch twist. Também mais uma bolinha mais ou menos do mesmo tamanho, certo? E de novo, eu tenho essa primeira torção aqui e a segunda. Eu tenho que também aproximar uma da outra, né? Geralmente eu faço isso aqui, dou uma puxadinha na bolinha, aperto para ficar uma perto da outra e giro. E aí eu tenho o segundo pinch twist. Esse segundo eu não preciso travar com o nó, porque ele se trava no primeiro, certo? E assim sucessivamente. Se a gente fizesse uma peça com vários pinch twists, um vai travando no outro, né? Mas aqui, no caso da borboleta, a gente só precisa disso aqui. Isso aqui é como se fosse a cabeça da borboleta, né? Aquela partezinha onde vão as antenas ali, tá? E agora a gente vai fazer o travamento do corpo, para ele ficar mais ou menos organizado aqui, ó, né? Como é que a gente faz? Coloco dessa forma aqui, certo? E vou dar um giro no balão, passando lá na parte de trás da borboleta. Qual o tamanho que tem que ser esse corpo, né? Não, obviamente que não vai ser o balão todo. É um tamanho mais ou menos ali de uns 4, 6 dedos aproximadamente, tá? Óbvio que depende do tamanho que você fizer as asas, mas normalmente eu faço isso, né? Então, ó, tem ali a parte da cabeça, eu dei um giro no balão e vou travar dessa forma aqui, ó. Faço uma torção e essa torção eu vou travar no pinch twist que a gente fez ali. Ó. Eu vou girando mesmo esse balão e ele vai se travando. Ok? Aqui não tem problema, depois a gente vai organizar essas asas, né? E agora eu tenho que cortar, isso aqui tudo não me interessa, né? Então a gente faz um corte aqui. E a gente tem a parte já quase pronta da cabeça da borboleta. Ok? Agora falta só o detalhezinho mais legal da borboleta, que são as anteninhas, né? Normalmente a gente usa essas sobras mesmo, né? Então a sobra do corpo eu já vou usar para fazer as anteninhas, certo? Aqui, ó. Então essa anteninha também, mais ou menos uns 5 dedos, né? Então você vai fazer isso daqui e dar o nó, certo? Aqui. E vai pegar mais uma parte dessa e fazer a mesma coisa. Aqui eu já tenho duas bem medidinhas, né? Ou seja, elas têm o mesmo tamanho aqui no final e o mesmo tamanho do corpo aqui, mais ou menos 5 dedos, tá? Vou dar o nó, prendendo uma na outra. Um nó bem apertado. Essa sobra eu vou cortar para não ficar aparecendo. E aqui, na ponta, a gente vai fazer um detalhezinho, que são duas bolinhas, né? Que vocês estão vendo ali, ó. É bem fácil de fazer também, que dá toda uma graça para a peça. O que a gente tem que fazer, né? Eu vou apertar aqui, ao passo que eu aperto aqui, ele começa a jogar o ar e expandir toda essa parte do corpo do 260. Se eu fizesse só isso, ele ia começar a inflar essa parte aqui do balão. Mas eu quero que infla lá no final. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou colocar mais ou menos uns 3 dedos nessa parte do balão e segurar. E vou apertar mesmo. Eu só não posso apertar muito para ele travar o ar. Eu vou apertar só para ele não inflar essa parte. Obrigatoriamente o ar vai ter que ir para algum lugar e ele vai vir aqui para a pontinha. Olha só. Então eu coloquei os dedos ali, apertei um pouquinho e ele vai. Ó, aqui ele fica fino e ele acaba crescendo só essa bolinha aqui. Ó. Aí eu consigo regular. Eu vou apertando um pouquinho para ela ficar pequena e delicada. E no final a gente costuma fazer isso aqui, ó, né? Aperta ele um pouquinho para o final do balão, para essa bolinha sobreviver por mais tempo, né? Para ela ficar ali
sem se desmanchar tão fácil. Faça a mesma coisa aqui, ó, e dou essa apertadinha assim, para ela ficar uma bolinha mais firme. Então a gente tem as anteninhas da borboleta, é só a gente fazer a fixação aqui, ó. Para isso que nós fizemos 2 pinch twists também. Com isso a gente vai conseguir deixar essas anteninhas bem paradinhas em pé assim, né? Se eu colocasse só um pinch twist ou se eu não colocasse nada, elas iam ficar todas bagunçadas. E aqui é bem fácil, né? Eu vou prender essa parte onde está o nó dentro desse pinch twist. Eu vou passar esse balão por aqui. E como a gente tem um pinch twist na frente e outro atrás, ele trava as minhas anteninhas numa posição legal. Daí a gente só organiza as asas. Na verdade, as asas a gente organiza depois no mural, que é mais fácil, né? E com isso a gente tem nossa borboleta de distorção ali. Tá. Agora a gente vai fazer a fixação. Eu vou pegar um balão 260, vou tirar o ar dele, né? Como é que eu tiro o ar? Eu seguro no final do balão e venho empurrando o ar até o começo e dou um nó. Para que isso? Isso aqui a gente usa muito para fazer amarrações diversas, né? E, no caso, a gente vai fazer a amarração nessa borboleta. Aqui a parte, eu dei uma olhada porque normalmente olha qual lado ficou mais bonito. Acho que esse daqui ficou mais bonito, então ele é a frente. Eu vou prender a borboleta pela parte de trás, né? Então eu vou colocar esse balão, passar aqui por trás do corpo dela mesmo, né? E vou dar um nozinho. Ó, as asas se bagunçaram um pouquinho, por isso que eu falei que é ideal você organizar ela só na hora que estiver colocando lá na peça, no painel, que fica melhor, né? Senão é retrabalho. Então, olha só, bem no meio do corpinho, a gente amarrou esse 260, certo? E agora eu vou pegar ele e vou amarrar em algum ponto do painel, normalmente no fio de nylon da guirlanda principal, né, que está descendo ali. Por que que a gente colocou o 260? Porque eu não posso apertar e espremer muito ela, senão ela perde todo o formato. Ela tem que ficar levemente colocada no painel. Então, como eu tenho todo o balão 260 para trabalhar ali, eu vou amarrar a ponta dele no fio de nylon, ela vai ficar só colocadinha e vai ficar legal. Eu posso também colocar em cima de algum desses clusters aqui, também não tem problema, tá? A gente vai achar aqui um espaço para colocar. Nene, é onde você sugere? Aqui, talvez? Aqui, deixa eu até tirar esse aqui. Eu vou colocar dessa forma que eu falei, lá dentro, no fio de nylon. Então, eu coloquei lá. Dei um nozinho e aí a gente ajeita as asas para ela ficar legal. As asas, a anteninha, né? Para ela ficar numa posição bonita. Certo? Ficou bom, Nene? Legal? Então tá. Acho que essa era a técnica que a gente queria passar para vocês do mural, né? Se ficar alguma dúvida também a gente vai ter as perguntas e respostas para responder sobre a borboleta. E o que eu quero mostrar para vocês agora é o efeito da luz negra no balão neon, ok? Vamos lá então, a gente já está preparado aqui. Olha só, galera, então a gente vai apagar, né, e vai mostrar para vocês o efeito, que é lindo, fantástico, né? Vale muito a pena vocês trabalharem, fazerem algum trabalho assim no neon em algum momento e usar a luz negra também, né? Mas para isso é bom que o ambiente seja bem escuro. Quanto mais escuro, mais efeito vai dar, né? Aqui a gente está trabalhando com uma régua de LED, ela é uma régua bem forte, eu não sei dizer exatamente a potência dela, depois eu posso pesquisar para passar para vocês, mas ela é uma régua bem potente, por isso ela vai dar um efeito legal. Existem canhões também de LED, né? Existem as lâmpadas de LED. As lâmpadas são um pouco mais fracas, aí elas dependem de um ambiente totalmente escuro, né? Aqui a gente está com o ambiente bem fechado, as cortinas com blackout, a gente vai apagar todas as luzes e a régua por si só já vai dar um efeito muito legal. Ok? Vamos lá então. Preparados aí para o efeito neon, pode apagar, galera. E acendemos. Olha que legal. Não sei se no vídeo está dando para perceber, né? A primeira coisa que a gente percebe de interessante é que mudou o tom do balão rosa, né? Aquele rosa forte virou um laranja. É comum, né? O efeito da luz negra, ela acaba mudando mesmo.
o amarelo ele deu uma realçada muito legal, ficou um amarelo vibrante, né? E aquela ideia nossa, ela funcionou bem, de parecer que as borboletas estão voando, né? Por isso que a gente fez aquela parte preta ali, ó. Eu vou trazer o LED mais perto das borboletas. Eu acho que a imagem está legal, né, Seite? Tá legal. Talvez aqui, se a gente tivesse duas réguas dessas, uma de cada lado, ia ficar muito mais legal, né? Mas já dá para vocês terem uma noção. Deixa eu trazer para cá, né? Olha só. Aqui acho que está legal, né? É isso aí, galera. Acho que podemos acender, né? Pode acender. Vou até deixar, mesmo com a luz acesa, ela já muda um pouquinho, né? Dá para ter uma noção no amarelo, né? Olha só. Vou acender outra aqui. Então é isso. Aproveitem aí o efeito do neon, tanto na luz negra como nisso que eu falei, deixando essas cores mais vibrantes, porque às vezes eu sei que a gente recebe umas referências assim, bem cabulosas, e nossa, da onde é esse balão com esse rosa tão intenso, né? Isso que eu falei no começo da aula, às vezes se você colocar um rosa mais forte, né, um rosa dentro do balão neon, ele já dá um efeito legal, ou usar aquele amarelo neon também. Façam bastante testes, a customização de cores é algo fantástico, assim, né? Dá pra gente criar umas cores muito legais, alguns efeitos bem show, tá bom? Então, muito obrigado, né, por vocês estarem assistindo essa aula, estarem participando do EAGE e da Happy Day, e depois a gente vem com as perguntas e respostas para vocês, e se ficou alguma dúvida ainda sobre essa aula, tá bom? Grande abraço.